como, por exemplo, temos a database agora, dia 1º de maio, e o prefeito não tomou providência nenhuma. Não se sabe quanto será esse reajuste do servidor municipal. Portanto, cabe uma moção de apelo para que ele agilize essa questão do servidor público, que até o momento não chegou nada aqui para nós aqui na Câmara. As pessoas, os funcionários da prefeitura cobram da gente respostas, e nesse sentido cabe sim uma moção de apelo. Nesse sentido. Tem a parte, vereador? Tem a parte. Eu quis dizer no sentido, uma moção para incluir a aprovação de todos os partidos que não estão de acordo. Entendi. Então, é nesse sentido que não cabe a moção, porque não há concordância entre todos os partidos a quem aprovar. Então, é só esse o sentido que eu falei que não caberia nessas determinadas funções. E retificando o que eu falei, eu voto contrário também à redução da pena de maioridade penal, porque eu sou a favor da redução da pena e não contrário. Só isso. Ok, fica aqui. Peço uma parte, vereador. Tem a parte, vereador. Eu sou a favor da lei de terceirização, então eu vou votar contra a moção. Eu acredito que é uma forma do empresário brasileiro poder trabalhar com custo fixo mais baixo da sua empresa. Hoje eu vejo que o empresário muitas vezes está tendo que fechar a porta ou mandar o trabalhador embora. E se ele tiver uma empresa mais saudável, puder de repente se beneficiar dessa lei, eu acho que é uma saída. E o empresário do Brasil hoje é um guerreiro, porque para trabalhar com a carga tributária atual do país não é fácil. Então, eu vejo nessa lei aqui uma forma de a gente poder, quem é empresário, ter um custo fixo mais baixo. No momento de crise que a gente está passando hoje, eu vejo muitos amigos tendo que mandar funcionários embora, trabalhar com uma margem de lucro muito baixa, ter que usar dinheiro do seu fluxo de caixa para manter a empresa. Então, eu sou a favor da terceirização, tá? Então, vou rejeitar a moção também. Continue a discussão. Passa a palavra. Com a palavra o vereador professor Giovanni. Pois não. Eu fiz uso dessa tribuna para explicar que essa moção de apoio, que fica aberto para quem quiser assinar juntamente, ela foi aprovada, o projeto foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado, mas ele agora vai para o Senado e volta para a Câmara. E eu penso que a grande mobilização que está acontecendo no país, ela vai dar conta de que na Câmara também o objetivo é reverter a votação e que não seja aprovado o projeto. Eu penso que a gente realmente tem que se debruçar sobre essa questão, porque o mesmo trabalhador que está no Acre, no Amazonas, é exatamente igual ao trabalhador que está no estado de São Paulo. E se hoje, depois de vários juristas terem falado que, atrás dessa discussão de que precisa ser regulamentada a terceirização, e não é a regulamentação, porque os próprios juízes do trabalho estão falando que hoje já existe uma legislação que trata da questão da terceirização, então eu penso que é um golpe contra os trabalhadores. Não foi fácil se conquistar 13º, FGTS e uma série de coisas ao longo da história desse país. Então, eu peço aprovação e deixo em aberto para que quem quiser assinar, assine com essa vereadora, porque eu quero que seja um documento desta casa. Continue a discussão. Meu vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Votação nominal. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito.
Vereador professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Rejeito. A moção foi rejeitada com 7 votos contra 6. Moção número 29/2015, considerando que a proposta de emenda à Constituição, PEC número 171/1993, está tramitando na Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou no dia 31 de março a admissibilidade da redução da maioridade penal, considerando que a proposta fere o artigo 228 da Constituição Federal, uma cláusula pétrea que fixa a maioridade penal em 18 anos, considerando que grande parte da sociedade brasileira entende que a redução da maioridade penal não irá reduzir a violência no Brasil, pois, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, apenas 0,9% da violência são praticadas por menores. E se forem contabilizadas as tentativas de homicídio, esse número cai para 0,5. Considerando que a PEC número 171 descumpre as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, da qual o Brasil faz parte, estabelecem que não haverá mudanças de legislação, não impliquem no agravamento de punição, mas prevê que os jovens infratores devem cumprir medidas socioeducativas, considerando que a presidenta Dilma se posicionou sobre o assunto, afirmando que será um retrocesso para o país e que é necessário endurecer mais a lei para os adultos que aliciam os menores para o crime. Colocamos para a deliberação do douto plenário da presente moção de apelo à Câmara dos Deputados Federais para que a proposta de emenda à Constituição seja rejeitada naquela Casa de Leis. Requeiro, se aprovada, seja enviada cópia desta ao presidente da Câmara dos Deputados Federais e às lideranças dos partidos políticos que contam com a representação daquela Casa. Gabinete da Vereadora Deia. Em discussão, a moção número 29/2015. Que peço a palavra? Com a palavra a vereadora Deia. Eu peço a aprovação dessa moção. Eu lembro que esta casa, ao longo das décadas de sua existência, quando a gente lê os livros de ata, nós vemos, desde a criação do município de Mairinque, várias moções, vários pedidos, vários encaminhamentos às outras esferas de governo, sempre que um assunto atingia a federação. Então, a gente pode, quando faz a leitura das atas antigas, que aí a gente vê a preocupação dos vereadores de todas as legislaturas, não só sobre questões locais, mas também questões que afetavam a vida do país como um todo. Então, eu acho perfeitamente normal que a gente se congratule, que apele, que apoie medidas que estejam tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e no Congresso Nacional. Por isso, esse assunto tão delicado que a gente sabe que está tomando corpo, mas que está... Uma parte, vereador. Assim que concluir o meu pensamento, vou dar sem dúvida nenhuma. Sempre que a gente observa essa discussão, a gente queria que tanto ela como a do assunto anterior, que é a terceirização, que fosse bastante discutido. O da terceirização é um projeto antigo, e esse, da maioridade penal, ele tem o número 171, e ele é de mais de 10 anos atrás. Estão querendo aprová-lo na rapidez. Não dá para aprovar. Principalmente no estado de São Paulo,
onde nós temos a maior população carcerária do estado de São Paulo. E a gente sabe que nem todo mundo que está condenado está preso. E nós sabemos que as condições dos presídios nem sempre são aquelas que está facultado na lei, que é para a pessoa melhorar, para a pessoa superar e para a pessoa ter uma reeducação. Não é. O que nós estamos falando? Nós estamos falando, não que a gente queira que a lei amoleça, muito pelo contrário. Onde ela puder, ela tem sempre que ser reformulada. Seja o Estatuto da Criança, seja o Código do Penal, seja outros códigos que tenha. Mas nós estamos falando, que menos de 1% daqueles que cometem crimes graves, que está aí, menos de 1%, que são os adolescentes. Nós estamos querendo colocá-los na mesma linha que o Código Penal fala para os adultos. Sendo que nós não estamos dando conta do Estado de São Paulo nem dos adultos. Nós vamos colocar os adolescentes lá e tal. Há uma linha jurídica que é muito clara, que é uma causa pétrea, que é aquela que não vai se mexer através de emenda. Então, tem uma parte dos juristas brasileiros e dos congressistas que estão falando que não pode ser. Falam da inconstitucionalidade desse projeto de emenda, que é o 171/2003, se não me engano. Bom, colocado isso, essa moção foi feita. Foi aprovado na terceira Conferência da Criança e do Adolescente, que aconteceu no SEMEC. A plenária aprovou uma moção de apelo para que não se reduza a maioridade. Eu tive uma grata satisfação de participar dessa conferência e observar uma coisa que a gente repete, às vezes, sem saber muito bem o que é. A gente sempre fala do protagonismo juvenil, do protagonismo da mulher, do protagonismo de outras faixas da população. E eu vi nessa conferência o que é o protagonismo de fato. Ao mesmo tempo que a Prefeitura fez o Conselho da Criança e do Adolescente e as demais autoridades, a Conferência da Criança e do Adolescente, com os adultos, fez a lúdica, que era com adolescentes. E eu vi ali adolescentes se colocando sobre isso. E eles dizendo uma coisa que eu fiquei muito tocada. Nas escolas, a grande maioria das crianças não são aquelas que fazem, que quebram ou que agridem professor. A grande maioria são de pessoas que querem estudar. Querem conversar, seja com o professor, seja com o diretor. Esse protagonismo que eu vivenciei na conferência da criança e do adolescente me fez ficar muito mais forte nessa luta contra a redução da maioridade. Nós não vamos diminuir a insegurança, diminuir a violência. Nós não vamos só reduzindo a maioridade. Isso aí, no meu entender, é alguma coisa que, se fosse para usar uma coisa muito comum, eu falaria, é jogar com a torcida. Porque as pessoas vão ter a falsa ideia de que isso vai melhorar a questão da insegurança e vai reduzir a violência. E não vai. Porque para reduzir a violência, tem uma série de coisas a serem feitas, uma série de outras coisas a serem feitas. Para melhorar a segurança também. Ou nós não sabemos que nós não estamos conseguindo que se faça nem a reforma da delegacia de polícia? Nós não estamos conseguindo fazer há tantos anos esperando. A nossa delegacia não teve que ser interditada definitivamente a parte onde ficavam as pessoas aguardando ser encaminhadas, quando elas eram presas, porque não tinha condições, e depois teve 1, 2, 3 rebeliões, colocaram fogo e tudo mais, a reforma não foi feita. Nós sabemos que, para melhorar a segurança, muita coisa tem que ser feita, mas longe de achar que a gente vai fazer a redução da maioridade, sendo que a maior parte dos países, e aqui eu gostaria muito que se argumentasse que país que reduziu, porque eu não tenho esse dado de pronto para dizer. Vereadora, eu peço que a vereadora conclua. Concluindo, meu tempo... Pode concluir. Não, então, pode ficar à vontade para concluir. Eu digo, que se argumente, então, que país que reduziu e que aumentou a segurança e que diminuiu a violência. Não tem. Então, eu peço a aprovação de Vossas Excelências e deixem aberto para que seja um documento de todos nós.